Olá, semente de luz, sons e cores. Eu de volta aqui na segunda parte. Então, continuando falando aqui de MMA, então ele fala, eu terminei, né, falando de que ele trazia emanação e a ressonância e o auxílio para a cura das patologias do sistema nervoso nos traz para trabalhar paciência, né? Coragem e disposição. Não, para nós e para a nossa conexão com a Mãe Terra. Então eu vou ler aqui a afirmação de poder e luz, falando para a Mãe Terra, e aí a gente traz isso para a gente também. Memiá, Divino Elohim, resgata as partes aprisionadas da Mãe Terra. A faz forte, combatente, generosa na luta contra o mal dentro e fora dela. Concede a ela os poderes de dominar o seu corpo mental, o seu autocontrole, os seus pensamentos e emoções, para que neste momento em que ela, vou tirar aqui, em que ela está sendo sobrecarregada, bombardeada com muitos pensamentos, muitas emoções e muitas ações que, que não estão sendo favoráveis a ela, que nós estamos fazendo, porque cada um é responsável pelo que está acontecendo, ninguém é vítima aqui de nada. No mundo espiritual, ninguém é vítima de nada, então nós não somos vítimas aqui, falar que que está acontecendo lá em outro país. Não, nós somos responsáveis por que acontece aqui, no nosso micro cosmos, como a gente é responsável pelo macrocosmo. Porque se não fosse o nosso sentimento bélico, aquele que nasceu pequenininho, se interligando com o pensamento bélico de outras e de outras pessoas em várias dimensões, linha de tempo de espaço, na minha linha de tempo, em todas as minhas linhas de tempo, de espaço, localizações e dimensões, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. E não é só em um lugar, não é só em um estado que faz estado-nação que faz isso. Tem vários estados-nações fazendo o que é esse conflito bélico no mundo externo, porque o conflito bélico está em nós. Temos que ver isso dentro de nós. Então a gente pode trabalhar com a Mãe Terra dessa forma. Porque tem pessoas que me perguntam assim, como é que eu vou falar com o anjo, com a emanação? Eu digo, começa pela oração de poder e luz, porque por aí você vai tirando aquilo que você vai conversar com ele, daquilo que é vamos dizer, a emanação dele e a afirmação dele e também o que ele nos traz de ressonância, né, para que a gente trabalhe. Mas Deus não quer que a gente faça coisas escritas, falando bonito, falando numa linguagem, digamos, erudita, nada disso, intelectual, nada disso. Deus nos quer de coração puro, falando de coração puro com Ele. É por isso assim que a gente não se apega muito, a gente não deve se apegar muito aqui as orações que elas são prontas. Fazer sempre isso repetitivamente, você não está colocando, às vezes você não coloca o seu coração puro, a sua intenção pura nessas orações. Então você não coloca as suas coisas, as suas questões nessas orações, porque elas já vêm prontas para servir algum interesse. Aí você se pergunta, está servindo ao meu interesse? Então eu queria falar de ressonância com vocês, porque eu estava pensando em ressonância, em círculos ressonantes.
E aí veio uma mensagem canalizada do Mestre Jesus falando sobre isso, sobre essas ressonâncias, porque são círculos, são ondas de ressonância, né? E ele veio falando sobre ressonância, que eu achei muito interessante, que eu já estava pensando sobre isso, sobre ressonância, sobre círculos e ondas ressonantes. O que são isso? São esses círculos bem pequenininhos, assim, e que eles vão ficando circuncêntricos, um dentro do outro, e ele vai aumentando, aumentando até a infinidade, até o eterno. Então, ali, dentro disso, nós estamos aqui no micro, eu estava falando no micro cosmos, né? A gente pode estar dentro do microcosmos no primeiro círculo, né? Primeira circunferência, onde a gente emana ali as nossas ondas que ressoam em outros lugares, que não ressoam em vários outros níveis. Então, se a gente está ressoando uma coisa positiva, aí que ótimo, né? Porque isso nos beneficia, nos cura, nos ajuda nessa cura, na autocura, e também ajuda a todo o nosso entorno. Então, se são ondas circuncêntricas, isso quer dizer que se eu emanar dentro do meu microcosmo, ela vai ressoar em vários lugares, no universo ou fora dele, eu não sei. Até onde ela vai, até onde vai esse nosso poder, porque nós temos o poder de Deus em nós, basta a gente acionar. E como que a gente aciona isso? Quando a gente está com coração puro, intenção pura e mais elevados, né? Mais sagrados. Aí a gente vamos dizer assim, a gente vai tomando posse do poder de Deus em nós. Porque nós somos parte de Deus, sendo parte de Deus, porque Deus não é separado, como eu já disse, nós somos unidade. Unidade de Deus, Deus é unidade, nós somos unidade com Deus. Por isso que Deus diz, eu sou contigo. E ele não está falando por falar bonito. Ele está falando porque ele é conosco mesmo, né? De uma forma uníssona, de uma forma que somos todos unidades, todos nós, porque a gente fala, Deus é o todo que é e tudo que há, e nós estamos dentro desse todo que é e tudo que há, porque Ele é nosso Criador. Então, se a gente ressoa alguma coisa, ressoa em Deus também. Mas a questão o que a gente ressoa, a gente está ressoando no positivo ou a gente ressoa no negativo? Mas ou a gente está ressoando nas duas partes, né? Porque às vezes a gente não está bem. Não é todo dia que a gente está bem. Então, mas a gente, como eu disse no outro vídeo, se a gente largou da mão de Deus, a gente pega na mão de Deus novamente. Porque sim, temos esse poder. Se a gente não está no caminho da retidão e da obediência a Deus, que é esse caminho que nos leva a ter ressonâncias positivas e ter ressonâncias sagradas e ter coração puro, para que a gente, né, se eleve espiritualmente, né, faça a nossa purificação, né, em virtudes puras, em valores puros, de puro Deus. Eu estou falando aqui é puro Deus, Pai e Mãe. Pura consciência crística, é puro Cristo Miguel nos ajudando, Jesus nos ajudando, Mãe Maria, e quem vocês acham que é mais sagrado? É sagrado mesmo, da luz pura. E aí a gente não tem que andar em caminhos. Hoje eu ando nesse caminho, amanhã eu ando no outro, no negativo, no positivo. Não, você escolhe o Senhor para servir. Eu escolho sempre, sempre, sempre e eternamente. E se faltou um sempre, né? Eternamente, eternamente. Deus, Pai e Mãe, o meu lado crístico, que cada vez mais ele se ancora em mim, faça presença, morada, habitação e me ilumine. A partir do momento que a luz pura entra em mim, ela vai fazendo uma varredura,
um escaneamento de tudo aquilo que não serve ao bem maior que está em mim. Se assim eu me puser à disposição para isso e eu também trabalhar para isso. Então, esse círculo de ressonância vai nos ajudando tanto a emitir a ressonância, como também a receber as ressonâncias que sejam ressonâncias puras, né? Ressonância da luz pura, porque são essas que vão nos ajudar. As outras nos deixam dormindo, como muitos estão dormindo ainda e outros estão acordando e outros estão despertando. Que estágio que nós estamos, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer, refletir, repensar, colocar isso na ação, porque se a gente quer se curar, a gente precisa começar de algum lugar. E às vezes a gente tem, o que eu estava falando até no primeiro vídeo, a gente está com, vamos dizer assim, uma espécie de preguiça de ouvir o outro. Ou a gente está com muita arrogância de ouvir o outro, ou a gente está sendo hipócrita com a gente mesmo, ou com o outro. Essa questão de não querer ouvir o outro, porque se você manda um vídeo, um áudio para uma pessoa de 3 minutos, ela já disse que é um podcast. Mas esse manda de 15, né? O que seria? Aí eu fico perguntando, sempre me pergunto quando essas pessoas falam isso, como é que você conversa com Deus? Quando Deus quer falar com você ou está falando com você, você diz para ele assim, ó, me manda um áudio de 1 minuto. Fala comigo só 1 minuto, porque eu só tenho 1 minuto para você. Porque é isso que você fala pro filho dele. Quando você não quer ouvir o áudio dele, porque você está falando com o filho dele. Aí tá falando besteira, deixa a pessoa falar besteira, porque é o que ela tá, é o que a gente precisa resgatar do nosso reino, do, do nosso, o reino do, da nossa, do nosso sagrado feminino. Mas é o reino da nossa, dos nossos antepassados, do sagrado feminino, que a gente precisa curar. Aí eu peço até a vocês que me ajudem nessa oração, né? Já falei outro vídeo, me ajudem nessa oração para que a gente possa orar pelo nosso reino ancestral, do nosso sagrado feminino, que é o sentir tudo. Então, falar é sentir, tudo é sentir, esperança é sentir, felicidade é sentir, cura é sentir, tudo é no sentir, é no feminino. Então, se a gente não está disposto a sentir, como é que a gente quer se curar? Se a gente está disposto a escutar, a gente não está disposto. Imagina ouvir, que é diferente, né? Ouvir é o que a gente faz de coração puro, de intenção pura. Escutar o que entra por ouvido sai pelo outro. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está fazendo agora para que a gente não incorra nos erros da tal modernidade que nem sei se existe. Então assim, eu agradeço muito a vocês, espero